Irmãos de caminhada, boa noite. Estou aqui novamente para mais uma vez conversar com vocês e juntos podermos fazer um aprendizado mútuo. Sou Benfried Guise, participo já há alguns anos de um grupo de estudo na nossa querida Casa de Luz. Hoje quero abordar com vocês o tema Homem de Bem, tema tratado no capítulo 17, tópico 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em primeiro lugar, deve ficar bem claro que quando aqui falamos de homem de bem, isso nada tem a ver com a questão de gênero, homem, mulher. Tem a ver com o ser humano de bem, seja qual for o seu gênero. Em segundo lugar, deve-se deixar também muito claro que aqui se fala do homem que vive o bem, e não daquele que vive na bonança, numa boa, como se diz na gíria. No caso, para que possa ser considerado um homem de bem, esse deve viver o bem, ou seja, deve praticar a lei da justiça, do amor e da caridade, sem qualquer intenção de autobenefício, ou ainda, na maior pureza. Haroldo Dutra Dias, aquele famoso palestrante, numa de suas falas diante de um grande auditório, cuja gravação está no YouTube, dirige ao público a seguinte pergunta: qual o principal objetivo do Espiritismo? Diante da indecisão da plateia, do silêncio que a mesma fez, chamando para si a resposta, disse em som alto, claro e direto: o principal objetivo do Espiritismo é a formação do homem de bem. E repetiu: do homem que vive o bem. Para ilustrar sua resposta, citou um caso real que aconteceu com Chico Xavier. Conta que certo dia de atendimento normal, em que o Chico atendia o público, uma mulher estivera durante horas aguardando a sua vez, objetivando falar com ele. Depois de muito aguardar, tendo chegado a sua vez, encontrou-se ela à frente de Chico e desenrolou-se aí mais ou menos o seguinte diálogo: querido Chico, vim lhe falar sobre meu marido. E Chico, na sua imensa bondade: fale, irmã, estou aqui para ouvir e para servir. Chico, disse a mulher, eu tenho um marido exemplar, amoroso, bom esposo, bom pai, bom filho, muito trabalhador, homem caridoso, paciente, benevolente para com todos. Perdoa facilmente a quem lhe ofende. Não fala mal dos outros. Vive ressaltando os pontos fortes das pessoas, do seu relacionamento. Enfim, trata-se de um homem muito bom. Nessas alturas, Chico, já muito curioso, pergunta: mas minha filha, então qual o problema? Diz a mulher: Chico, mas meu marido tem um problema, um grave defeito. Chico, já ansioso: que defeito, minha filha? A mulher: Chico, o meu marido não é espírita. Pois é. Chico, naquela altura, já refeito da ansiedade, com aquela paz e tranquilidade que lhe era característica, respondeu: minha filha, se teu marido é tudo isso que você disse, bom marido, bom pai, bom filho, amoroso, paciente, perdoa facilmente, benevolente, então, filha, vai em paz. Teu marido não precisa do Espiritismo. É uma verdade. Precisa
de desenvolver o seu espírito quem ainda precisa alcançar lá. Para todos aqueles que ainda não atingiram esse estágio de homem de bem, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, nos dá a base para que possamos atingir este selo. Vamos chamar isso de selo. O selo do homem que vive o bem. Para que possamos atingir esse selo, precisamos considerar a resolução de 3 níveis de relacionamentos nossos. Quando conseguirmos resolvê-los, aí teremos como firmar os 3 pilares do homem de bem, e assim podermos ser chamados. Os 3 níveis de relacionamento são: primeiro, temos que resolver a nossa relação com Deus. Segundo, também temos que resolver a nossa relação conosco mesmos. E por último, temos também que resolver a nossa relação com os outros. No primeiro nível, o da nossa relação com Deus, devemos nos indagar se nós acreditamos em Deus. É quase certo que digamos, sim, nós acreditamos em Deus. Mas isto só não basta. E por que não basta? Porque nós temos que fazer a pergunta seguinte, e a qual devemos responder, que é a seguinte: nós confiamos em Deus? Se respondermos sim, nós confiamos em Deus, já é bem melhor. Significa que temos fé. Confiança na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabemos que nada acontece sem a sua permissão e assim nos submetemos em todas as coisas à sua vontade, a vontade de Deus. Mas também ainda não é o bastante. Precisamos novamente responder outra pergunta, a definitiva. Nós amamos Deus? Se conseguimos responder afirmativamente a esta última pergunta, significa que reconhecemos em Deus a fonte de todo o amor e bondade. Estaremos então verdadeiramente motivados a seguir o conselho do Mestre Jesus. Sede, pois, perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Se depois de tudo pudermos finalmente afirmar que nós acreditamos, confiamos e amamos Deus, então podemos considerar resolvida a nossa relação com Deus. Aí passamos ao segundo nível. No segundo nível está o relacionamento conosco mesmo. Em primeiro lugar, devemos nos conhecer e também a nossos limites. Aceitando-nos como nós somos, respeitando o nosso estágio de desenvolvimento e evolução. Sem acomodação, efetuando o trabalho que estivermos aptos a fazer, que estiver ao nosso alcance, da melhor forma que pudermos, com dedicação e amor. Devemos nos reconhecer como espíritos em construção, seres imperfeitos em desenvolvimento, aceitando sem abalo, na certeza de que vamos progredir, pois esta é a lei. Estudemos nossas próprias imperfeições e trabalhemos sem cessar para combatê-las. Se assim procedermos, estaremos com certeza em paz conosco, tendo resolvida nossa relação com nós mesmos.
O terceiro nível de relacionamento que precisamos resolver é a nossa relação com os outros, com o próximo. Nesse ponto, devemos essencialmente demonstrar empatia para com o próximo. Se tivermos a capacidade de nos colocar na situação do outro, estaremos a um passo do sentimento de caridade e do amor ao próximo. Poderemos assim ter aprendido a fazer o bem pelo bem, sem esperar retorno, podendo assim nos condicionar a retribuir o mal com o bem, tomando a defesa do fraco contra o forte e sacrificando nossos próprios interesses aos interesses da justiça. Nesse estágio, não deveremos mais sentir o ódio, o rancor ou o desejo de vingança. Não procurar nos outros defeitos ou imperfeições, antes ressaltar neles as boas qualidades. Assim procedendo, resolvemos a nossa relação com os outros. Assim equalizados os nossos 3 níveis de relacionamento, quais sejam nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo e com os outros, estará lançada a base para adotarmos os 3 pilares nos quais se fundam o que poderemos considerar o verdadeiro homem de bem, que vive o bem. Quais sejam? O perdão, a indulgência e a benevolência. Nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, não importa o nível de relacionamento, seja familiar, de amizade, de trabalho, seja o que for, devemos ter em mente que um dia essa pessoa pode e vai nos ferir. Nesse caso, entra o perdão. Perdoemos o ofensor. Perdoemos quem nos prejudicou, seja ele parente, amigo ou mesmo adversário, inimigo. É difícil, mas faz parte do nosso próprio desenvolvimento espiritual. Mas para isso, antes de tudo, precisamos perdoar a nós próprios, pelas nossas limitações e falhas. Senão, não conseguiremos perdoar o irmão. Segundo, tenhamos em mente que todos os encarnados são espíritos em desenvolvimento, em construção, imperfeitos. Não são espíritos puros. Porquanto, não foquemos nas imperfeições ou falhas do próximo. Tenhamos presente que temos as nossas próprias imperfeições, já que estamos encarnados e na mesma condição do outro. Foquemos antes nas qualidades do outro, pois seguramente ele também os tem. A isso é que denominamos indulgência. Por fim, sejamos benevolentes, mas benevolentes para com todos, não importando classe, raça, crença, gênero, partido político, time de futebol ou o que quer que seja. Quem é benevolente vê irmãos em todos os homens, sem discriminação. Então, os 3 pilares para o homem, a serem observados pelo homem de bem são perdão, indulgência e benevolência para com todos. Eis o caminho, árduo, mas ditoso, a ser cumprido pelo verdadeiro homem de bem. Irmãos, estejam todos em paz, harmonia e bem.
Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Queridos irmãos, vamos nos colocar numa posição confortável, porque a partir de agora vamos nos concentrar na espiritualidade maior, em Deus nosso Pai, em Jesus nosso Divino Mestre, e vamos nos preparar para o passe que está para iniciar. Pai nosso, nos reunimos aqui, encarnados e desencarnados, sentindo a presença de cada irmão que está no outro lado em seu aparelho eletrônico, com o desejo fervoroso de servir ao próximo. Estamos de coração aberto e desejamos irradiar amor para todos os que aqui chegarem à procura do amparo e conforto espiritual. Cada um de nós tem sempre alguém muito querido, a quem desejamos proteção e felicidade, e que, ao ser recordado, nos enche de luz o coração. Não menos importante é lembrar de cada família que vela-se em isolamento, aspirando à proteção física e mental nesta época de pandemia. Que essa mesma luz de amor ganhe agora vigor com a tua assistência e com a assistência de nossos irmãos da espiritualidade maior. Que cada um de nós possa se tornar um foco de amor a irradiar em todas as direções e, através de cada aparelho eletrônico, fazendo vibrar a sua amorosidade em todos aqueles que pousarmos agora as nossas mãos. Permita assim, Pai amado, que sejamos o teu instrumento de amor para todos os nossos irmãos e irmãs. Que assim seja.